Chamo agora, ministro Rogério Schede. Vossa Excelência prossegue, julgando o RHC 153988 de São Paulo, também com sustentação oral, pelo doutor Aurice Celso Lima Lopes Júnior. E penso que, neste caso, o eminente relator pode esclarecer melhor a questão. Eu passo a palavra ao eminente relator. Sim, senhora presidente. Aqui é uma situação bem inusitada que a defesa nos trouxe, doutor Aurice Lopes Júnior, aqui em cumprimento. Houve o cumprimento de um mandado de prisão e, no cumprimento do mandado de prisão, a polícia realizou a apreensão de inúmeros bens no local onde se encontrava a pessoa que seria presa, né? E não só no local, mas em outras residências do mesmo condomínio. Então, eu digo aqui, quando o cumprimento de mandado de prisão ocorrer no domicílio do investigado, é permitido apenas o seu recolhimento e o dos bens que estejam na sua posse direta, como resultado de uma busca pessoal, mas não de todos os objetos guarnecidos no imóvel que possam, aparentemente, ter ligação com alguma prática criminosa. A obtenção de elementos de convicção ou de possíveis instrumentos utilizados na prática de crime, ainda que seja ao tempo do cumprimento da ordem de prisão no domicílio do réu, exige autorização judicial prévia, mediante a expedição do respectivo mandado de busca e apreensão, no qual devem ser especificados, dentre outros, o endereço a ser diligenciado, o motivo e os fins da diligência, o que, no entanto, não ocorreu. É de se destacar também que muitos dos bens apreendidos se encontravam em outras residências do condomínio e que o local onde o recorrente foi detido nem sequer era a sua residência. Por se tratar de medida invasiva e que restringe sobremaneira o direito fundamental à intimidade, o ingresso em morada alheia deve se circunscrever apenas ao estritamente necessário para cumprir a finalidade da diligência. É o que se extrai do artigo 248 do CPP, segundo o qual, em casa habitada, a busca será feita de modo que não moleste os moradores mais do que o indispensável para o êxito da diligência. É ilícita a prova colhida em caso de desvio de finalidade após o ingresso em domicílio, seja no cumprimento de mandado de prisão ou de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário, seja na hipótese de ingresso sem prévia autorização judicial, como ocorre em situação de flagrante delito. O agente responsável pela diligência deve sempre se ater aos limites do escopo vinculado à justa causa, para o qual, excepcionalmente, se restringiu o direito fundamental à intimidade, ressalvada a possibilidade de encontro fortuito de provas. Na hipótese, a apreensão de diversos documentos supostamente relacionados à prática de crimes, tais como lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, não decorreu de mero encontro fortuito enquanto se procurava pelo recorrente, mas sim de verdadeira pescaria probatória dentro da residência, totalmente desvinculada da finalidade de apenas capturá-lo para fins de cumprimento do mandado de prisão. Ademais, conforme descrito no boletim de ocorrência, nenhum dos bens apreendidos se encontrava na posse do ora recorrente. A ordem judicial era tão somente de prisão. De igual modo, é de se ressaltar que o caso não revela qualquer possibilidade de fonte independente, porquanto não há nenhum elemento concreto capaz de indicar que os agentes estatais pudessem vir a localizar e apreender os referidos bens se não houvesse o cumprimento do mandado de prisão no interior da residência, que poderia também ser da descoberta inevitável. Uma vez que não houve prévia autorização judicial para a realização de busca e apreensão na residência do recorrente, deve ser reconhecida a ilicitude das provas por tal meio obtidas e, por conseguinte, de todos os atos dela decorrentes. Porque reconhecida a ilicitude das provas obtidas em desfavor do recorrente por meio da medida de busca e apreensão, da qual resultou, entre outros, a apreensão de inúmeros celulares, bem como de todas as provas que dela decorreram, fica prejudicada a análise da alegação de que a decisão de quebra do sigilo eletrônico telemático dos celulares apreendidos não teria sido concreta e suficientemente fundamentada. Tem outras. Eu fiz um resumo aqui na própria ementa, né? O voto está bem mais minudente. Eu, portanto, concluo pela proposta de prover o recurso em habeas corpus, a fim de reconhecer a nulidade da busca e apreensão de todos os bens efetuada
em setembro de 2019, durante o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do órgão recorrente e, por conseguinte, declarar a ilegalidade da apreensão e revogar a constrição desses bens. E, consequentemente, fica determinado o trancamento do inquérito policial, que, ressalte-se, mesmo com toda a apreensão desses bens, não resultou em denúncia. Portanto, tranca-se o inquérito que teve toda a sua prova baseada nessa apreensão que estamos reconhecendo, ou pelo menos o voto propõe que assim se reconheça como contrária ao direito. Eu voto, senhora presidente. Doutor Auri, está Dispenso. satisfeito, Claro, né? muito. Claro, com o voto do eminente relator, não há nenhum destaque de forma contrária, então fica proclamado esse resultado. Recurso em habeas corpus provido nos termos do voto do ministro relator, decisão unânime. Muito obrigado, excelência. Uma boa tarde, bom trabalho. Boa tarde, doutor.